acabada, na verdade, de começar. Sabe quem é seu primeiro adversário? É o Vascão da Gama. Eu fiz minha pré-temporada lá no Mundial para te enfrentar. Cuidado, hein? Cuidado, tem técnico, Igor Jesus foi embora, Cuiabano foi embora. Você viu meu Arthur Cabral? Jair tá por aí. Cabral, quando ele e o Diniz treinando, Vene. Estudando. E o Diniz tranquilo. Estuda técnico foi demitido e o Diniz treinando. Ó. Então eu entendo a ansiedade do torcedor. Agora, existe um movimento político, isso tem que ser dito, que está fomentando esse vende logo, vende logo, vende logo, que são as mesmas pessoas que participaram lá do processo de venda para a 777. São as mesmas pessoas que sempre defenderam a 777 e que agora estão com esse discurso político para criar um caos, tentar destabilizar. Revenda já, revenda já. Nós não vamos cometer o erro da gestão passada. Não vamos. Estamos buscando investidor, mas na nossa cabeça o processo de busca e como o investidor foi encontrado pela gestão passada, para a gente não funciona. E na prática nós vimos que não funciona. Porque o torcedor diz assim, o Pedrinho tem que levantar a bunda da cadeira e viajar e buscar um investidor. E eu entendo que não. Você não pode ofertar o seu produto. Alguém oferecer, como no caso da G5, buscar um investidor, é do jogo. Agora o VAR chega, tô vendendo, quem quer comprar? Eu vou anunciar no jornal. Você até desvaloriza o seu produto. Exatamente. É isso que eu penso também. Exatamente. E hoje, até hoje, nós estamos falando dia 26 de junho de 2025. Já chegou alguma proposta oficial ao Vasco? Proposta oficial, não. Nenhuma. Concreta, com valores, não. Então nenhuma que o Pedrinho falou assim, não, mas tem investidor mais avançado no momento. Tem. Tudo bem, mas estou dizendo, alguém chegou e falou assim, vamos sentar que eu vou falar em números. Ninguém sentou e falou em números ainda? Não, ainda não. Ainda não. Mas... Sim, a informação que eu tenho, Rei, é um desdobramento de ontem. O investidor, ele é um grupo, tá? Um grupo de investidores que não até agora atuou no futebol. É um grupo que quer entrar no futebol. É um grupo que já atua, por exemplo, na área de entretenimento e quer fazer um contrato com o Vasco, pelo menos tem demonstrado esse interesse, para investir pesado. Você vai lembrar que eu já falei aqui do grego, né, do Evangelos Marinakis. Aí você lembra bem. Só que antes dele, o italiano Adriano Radrizzani, que tinha a Sampdoria como clube detentor, também tinha demonstrado interesse. E aí ontem chegou uma informação para mim. Olha, o Radrizzani e o grego, o italiano avançou mais que o grego. O grego parou. Em determinado momento não procurou mais a gente. Já o italiano não. Procurou e já colocou condições que ele, se fizesse o negócio, iria propor ao Vasco. Por quê? O dinheiro não é dele. Ele vai formar um fundo de investimento para comprar a parte do Vasco. Só que o que o italiano apresentou ao Vasco não é muito o que o Vasco quer nesse momento. As condições embrionárias. Então vamos aguardar, porque as negociações prosseguem. Só que, paralelamente a isso, tem que tocar o clube. Agora sobre as negociações entre Corinthians e Igor Coronado para rescisão do contrato de forma amigável. Igor Coronado tem vínculo com o Timão até dezembro, mas todos os problemas que você pode imaginar existem nessa relação. O principal deles, a questão futebolística. Coronado não conseguiu vingar com a camisa alvinegra. Desde que foi contratado em janeiro do ano passado, 67 partidas, só 7 gols e 5 assistências, muito mais reserva do que titular durante todo esse período. Mesmo com o Garro machucado, Coronado não conseguiu seu camisa 10 que se imaginava. Para piorar, ele ganha 2 milhões de reais por mês, segundo maior salário do elenco, só atrás do Memphis Depay. E aí, só para a bagunça ficar completa, Corinthians lhe deve cerca de 10 milhões de reais. São 8 milhões em luvas, prêmio pela assinatura do contrato, e mais 2 milhões de reais a Rafael Brandino, empresário do jogador, como parte do pagamento de comissão. Diante desse cenário, o Coronado e o Brandino procuraram o Corinthians para tentar discutir a rescisão do contrato de forma amigável. Os caras não vão abrir mão de nenhum centavo do que já venceu, mas estariam dispostos a ficar sem receber a grana que o Corinthians ainda tem a pagar pelos próximos meses. Chegaram a dizer que Vasco e Santos têm a intenção de contratar o Coronado.
Acho difícil que esse negócio aconteça, especialmente por causa das cifras. Nem Corinthians, não, melhor, nem Santos, nem Vasco hoje tem capacidade para investir tanto dinheiro num único jogador. A maior lógica seria de o Coronado voltar para a Arábia Saudita, onde tem enorme cartaz. De qualquer forma, o bom para o torcedor do Corinthians é que essa negociação aconteça o mais breve possível, até porque o Coronado não entrega em campo e certamente economizaria, garantia um enorme alívio na folha. E aí você viu a resenha do Lucas Pedrosa falando com a Fernandinha Maia sobre a eliminação da equipe do Botafogo. Lembrando que o Botafogo vai enfrentar a equipe do Vasco da Gama no retorno do Campeonato Brasileiro e, ao que tudo indica, vai ser no dia 12 de julho. Lembrando que hoje é dia 30, ou seja, está finalizando mais um mês do nosso ano. Em relação a negociações da equipe do Vasco da Gama, você primeiramente ouviu ali o Jorge Nicola falando sobre Igor Coronado. Sobre o Igor Coronado, a situação é bem simples. O jogador que recebe muito alto e dificilmente vai querer abaixar o seu salário para que possa, digamos assim, fechar com qualquer clube brasileiro. O Vasco teria interesse? Teria interesse, obviamente. Até porque tem a situação do Coutinho, que iremos falar para vocês daqui a pouquinho no vídeo. E também, obviamente, para substituir Dimitri Payet. Então, com o Payet que saiu do Vasco, o Vasco precisaria de um meio-campista para executar a função. E aí o Igor Coronado poderia ser essa opção, apesar de ele não ter ido nem um pouco bem na equipe do Corinthians. É um nome aí muito forte que vem sendo especulado no Vasco. Mas, como disse o Nicola, eu acho muito complicado de acontecer essa negociação. Aproveitando para falar sobre meio-campista, né? Não armador, mas um meio-campista ali para ser volante. Segundo informações do Palco do Esporte, é que o Vasco estaria em negociações avançadas com o meio-campista da Universidade do Chile, Matias Sepúlveda. Ele tem 26 anos de idade, sabe fazer a função de lateral esquerdo e também ali de meia pela esquerda ou até mesmo de volante. É um jogador que, segundo informações, estaria em negociações avançadas com o Vasco, porém teve uma nova atualização sobre isso, onde falou que o Matias Sepúlveda deve ter a sua multa rescisória aumentada. Então, se ele tiver a multa rescisória aumentada, automaticamente ficaria inviável do Vasco conseguir fechar essa negociação. Se o Vasco, sei lá, conversar ali com o jogador e conseguir uma liberação, talvez 0,800 ou pagando um valor menor, talvez tenha até conversa, mas se caso aumentar a multa, aí corta a possibilidade de negociação. E agora, sobre o assunto que inclusive está na capa do nosso vídeo, é sobre Felipe Coutinho, né? Isso mesmo, Felipe Coutinho, todo mundo sabe que o vínculo dele com o Vasco está se encerrando. Ele veio da equipe do Aston Villa por empréstimo, inclusive, até vou detalhar para vocês aqui, para vocês ficarem cientes sobre o Felipe Coutinho. Jogador que tem 33 anos de idade, né? Ele completou recentemente mais um ano de vida. Ele faz aniversário exatamente no dia 12/6, ou seja, no dia dos namorados, né? Felipe Coutinho, ele tem um vínculo com o Vasco até o dia 30/6, ou seja, hoje. Basicamente, hoje encerra o vínculo do Felipe Coutinho. E o Vasco, né, tem ali a possibilidade de negociar durante esse tempo que não tem jogo, para quando abrir a janela, o Vasco já ter o Felipe Coutinho ali, já com um novo empréstimo ou até mesmo em contrato definitivo. Primeiramente, a pergunta que eu não quero calar: você quer que o Felipe Coutinho continue no Vasco, permaneça no Vasco, sim ou não? Quero saber a sua opinião em relação a tudo isso. O Felipe Coutinho, segundo informações que chegaram aqui do John Townley, ele que cobre o Aston Villa, é um jornalista inglês bem conceituado ali da Birmingham Live e também da Claret e Blue, que no caso é basicamente as cores ali do Aston Villa. Ele passou a informação a seguinte sobre o Felipe Coutinho, que uma informação até importante para o torcedor do Vasco. O Aston Villa quer rescindir o contrato de Felipe Coutinho para quitar o seu salário. Lembrando que Coutinho tem um valor para receber
do Aston Villa. Então, o Aston Villa quer se livrar o mais rápido possível para não ter que pagar mais salário que, inclusive, é caro. E aí, a maneira seria rescindindo. Se ele rescinde com o Aston Villa, automaticamente o Vasco pegaria ele de maneira livre e seria um jogador em definitivo do Vasco. Na pior das hipóteses, se não acontecer isso, o Vasco tenta costurar com o Aston Villa o empréstimo do jogador, até quem sabe, por exemplo, o final do seu vínculo com o Aston Villa. Lembrando que ele tem contrato com a equipe do Aston Villa, né, um contrato em definitivo, e a partir disso, né, ele poderia sair 0,800, o Vasco poderia renovar por mais um ano, por exemplo, que é até 30/6/2026, né, que é o vínculo dele, tem mais um ano ainda com o Aston Villa, mais um ano literalmente, e aí renovaria por mais um ano e ele sairia livre da equipe do Aston Villa. Então, portanto, essas foram as notícias do Vasco da Gama. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficar por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!